Olá, graça e paz! Vamos refletir sobre o tema desta semana? Desperta. Em Efésios capítulo 5, versículos 14 a 18, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Evangelho deve influenciar a forma como vivemos em cada aspecto de nossas vidas pessoais, irradiando para aqueles ao nosso redor. A graça de Deus nos proporciona uma nova maneira de viver, unindo todas as coisas, nos céus e na terra, através do sacrifício de Jesus que nos conecta pelo seu Espírito Santo. A luz do mundo que nos deu a sua luz. Somos filhos da luz. Somos um corpo unificado por um só Espírito, com uma só fé em que Jesus é o cabeça. E para a verdadeira prática destas verdades, Deus, através do apóstolo Paulo, nos dá o primeiro comando: desperta-te. Ou seja, o despertar para os princípios de Deus, para a atividade espiritual, pois devemos evitar a conformidade com o pecado. Pois a complacência leva-nos ao sono de ilusão que está à volta e nos afasta da prática da palavra, desviando Jesus do centro dos nossos corações. Uma vez resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, precisamos ter uma vida despertada nele, estando no centro da sua vontade. Deste modo, deixamos de viver para esse mundo para andarmos na luz. Haja vista que a natureza pecaminosa não pode mais nos dominar. E assim, segue Deus que nos dá outro comando: levanta-te, ou seja, fica de pé. Reerga-se de sua queda original, se posicione, pois Cristo já te salvou. Levanta-te da morte espiritual, retire a roupagem de orgulho, soberba, egoísmo, vaidades, dentre outras coisas. Vês que é preciso identificar a morte espiritual dentro de nós para que sejamos levantados. Pois agora o Espírito Santo de Deus recupera em nós a imagem de Deus a qual fomos criados. É preciso verificar onde caímos e reiniciar, recomeçar. A graça de Deus concede uma nova mentalidade, a mente de Cristo. Pois é certo que ao despertarmos e levantarmos e caminharmos dentre os mortos, a luz de Cristo Jesus se manifestará em nós como o sol ilumina a lua, e deixaremos um rastro do bom perfume de Cristo por onde passarmos. Vês que despertamento e levantamento decorrem do nosso posicionamento na palavra de Deus, em que buscamos cumprir com atenção tudo o que ela nos ensina. Filhos que tomam posse da sua condição de salvos para a glória de Deus. Uma vez que Jesus nos despertou, nos levantou por sua infinita graça e amor e nos encheu do seu Espírito, motivo de permanecermos nesse primeiro amor que não pode ser jamais abandonado. E Deus segue com sua conclusão, afirmando que agora vivemos pela influência do Espírito Santo de Deus, com louvor genuíno em nossos lábios, com verdadeira gratidão em nossos corações, reconhecendo o valor do outro. No entanto, não devemos viver de forma negligente só porque recebemos a iluminação de Deus. Devemos ter um estilo de vida guiado pela sabedoria divina que nos é concedida, que deriva da fé em Deus. É essencial caminharmos com cuidado conforme a palavra de Deus. Não podemos ser distraídos com as circunstâncias à volta. Devemos demonstrarmos essa sabedoria em nossa vida pessoal e nas comunidades em que estamos inseridos, aproveitando o máximo o tempo, as oportunidades que logo passam. Portanto, devemos aproveitar cada oportunidade para praticar o bem e testemunhar Cristo, pois vivemos em tempos difíceis.
Devemos permanecer vigilantes e prontos para agir de acordo com a orientação graciosa do Espírito Santo de Deus, revelando Cristo por meio de nossas vidas, exalando o primeiro amor. Não podemos mais agir de forma imprudente, caindo na negligência e na inatividade. Devemos buscar conhecer a vontade de Deus através da sua palavra e praticá-la diariamente em submissão e reverência santa. Ou seja, nossa vontade deve ser submetida à vontade de Deus com temor. E não mais se embriagar com as coisas deste mundo, mas enchei-vos do Espírito. Agora, as nossas experiências cotidianas devem ser cheias do Espírito. É contínuo, pois já fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Assim, o Santo Espírito que nos selou, santificou e justificou, nos envolva completamente, de modo que, como vasos mergulhados nas águas vivas da Palavra de Deus, entreguemos nossos corações sem reservas e consagremos toda a nossa natureza a Deus, estando plenamente nele, cheios dele, na vivência do primeiro amor. Contudo, precisamos ter atenção para não cairmos em morte espiritual, retratada em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Está aqui identificado Jesus Cristo, o Espírito Santo e sua perfeição e sua obra por meio da igreja, porque nada está escondido aos olhos de Cristo onisciente, que conhece e julga com justiça. Apesar de ser conhecida por sua aparência como uma igreja viva, cheia de atividades, a igreja de Sardes estava morta, havia perdido a vida espiritual. Não mais viviam o primeiro amor. A noiva se distanciava do noivo. Desse modo, aquele que não olha para a aparência exterior, mas vê o coração, declara: estás morto. Ser espiritualmente morto é estar separado de Deus, com vida sem propósito. A igreja tinha obras, mas essas obras não eram perfeitas diante de Deus. Havia frieza espiritual, um esfriamento que é resultado da multiplicação da iniquidade, por conta de uma consciência cauterizada e insensível que não refletia o caráter de Cristo. Uma real letargia que, mesmo despertada, a igreja retornava ao sono profundo, ou seja, uma inércia, um comodismo, uma indiferença ao verdadeiro sentido da fé, sem posicionamento na palavra de Deus. Estavam adormecidos em aparência de religiosidade, longe do primeiro amor. Uma reputação sem realidade, uma fachada sem poder, hipocrisia. Mas havia esperança, pois Cristo é o cabeça da igreja e nos dá nova vida. O Espírito Santo dá vida à igreja, e era essa vida que a igreja de Sardes precisava, e no tempo atual, hoje, nós precisamos. A igreja nasceu quando o Espírito de Deus desceu no dia do Pentecoste, e sua vida vem do Espírito. E quando o Espírito está entristecido, a igreja começa a perder vida e poder. É necessário o genuíno arrependimento, a volta à prática das primeiras obras. Quando o Espírito é confessado e a nossa vida é colocada em ordem com Deus e uns com os outros, o Espírito infunde nova vida, um reavivamento verdadeiro e genuíno gerado pela palavra em nosso ser. Sejamos vigilantes. Jesus nos diz: acordem, despertem, levantem. Tenha uma honesta consciência para que haja crescimento, conservação, reprodução e força. Onde há vida, há esperança.
temos hoje uma nova vida em Cristo. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 5, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, nós somos salvos. A fé precisa produzir vida e obras. É primordial voltarmos ao primeiro amor. Despertem-se, levantem-se, vigiem para não caírem. Lembre-se da palavra que receberam e obedeçam. Vivam continuamente no primeiro amor. Essa é a fórmula para o real reavivamento. Posicione-se a cumprir cabalmente a palavra de Deus. Assim, sua aparência externa refletirá a sua essência. Cristo em nós, a esperança da glória. Pois somente a palavra nos mantém de pé. Por estarmos firmemente enraizados nela, buscando conhecer e obedecer a Deus, o que constitui a glória do homem. Que a vida de Cristo em nós seja o nosso testemunho, externando sua maravilhosa graça. E que, cheios do Espírito Santo de Deus, estejamos despertados e de pé e prontos para toda boa obra e na vivência do primeiro amor, a fim de glorificar a Deus com o nosso viver. Assim, Deus nos alerta. Amém? Imensa gratidão à pastora Isa Vieira pela oportunidade de servir com minha vida em amor. Graça e paz.